A Bíblia, muito bem. Uma Bíblia NVI. Abre a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 3. Nós queremos abençoar cada um de vocês com a palavra de Deus, mas esses meninos foram batizados semana passada, e aí, desculpa aí, o destaque é para eles, né? Bem passado foi a nossa eleição, não podemos destacá-los, mas o texto sagrado aponta para você e para vocês, 3, e o Bittencourt, põe ele na linha, por favor. Bittencourt e o Neto, tá, queridos? Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim. Mateus 3, 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Que Deus, através do teu Espírito, seu Espírito presente aqui, fale no seu coração, enche a sua vida de alegria em nome de Jesus. Filho amado, recém-batizado. Jesus foi, quando ouviu essa palavra de Deus, meu filho amado em quem tenho prazer. Exatamente quando ele saiu das águas do batismo, ele ouviu essa palavra dos céus. E ali foi um dia tão lindo, tão interessante, porque ele viu, não sei se todos viram, mas ele viu, o Espírito de Deus desceu e pousou sobre ele, em forma de uma pomba, e começou a dirigi-lo, literalmente, oficialmente, todo o tempo, e em todas as decisões que ele tomou, a partir dali, o Espírito Santo o dirigiu como deve dirigir as nossas vidas aqui. E o Pai brada dos céus. Alguns pensaram que era um terremoto, que era qualquer coisa, alguém estava com dinamite estourando uma montanha em algum lado, qualquer coisa, mas muitos não perceberam, não entenderam que era naquele momento a Trindade revelada. Pai, Filho e Espírito Santo, numa manifestação que o universo teve que parar, e a partir dali tudo mudou. E a minha pergunta é: por que você se batizou? Eu sei que você teve resistência. Jesus teve resistência para se batizar. Ele veio para se batizar e a pessoa que deveria batizar falou: você não. Não vou te batizar. Mas como não vai batizar? Dessa fila para o batismo? Vamos batizar. Não, você não. Eu que deveria ser batizado por você, agora você vem ser batizado por mim? Isso está errado, isso não está certo. O certo é que, de uma maneira muito legal, carinhosa, João tentou impedir que Jesus fosse batizado. Eu sei que vocês também tiveram várias tentativas de impedimento, interna, externa, da sua história, da sua vida. Mas por que você se batizou? Talvez eu possa perguntar isso para você. E Ive já deu um testemunho semana passada, e já nos falou um pouco da história dela. Mas por que você se batizou? Jesus foi impelido pelo Espírito de Deus até ali, mesmo que só naquele momento, o Espírito de Deus começa a dirigi-lo diretamente, oficialmente, visivelmente, abertamente, mas ele foi impulsionado pelo Espírito de Deus até ali. E eu pedi para alguns de vocês lerem o texto de 1 João, que é um texto fantástico, uma cartinha pequenininha que a cada 6 meses nós devíamos ler para resgatar algumas verdades, e o texto fala que nós somos pecadores, o texto fala que nós temos um advogado, o texto fala que nós temos que confessar nossos pecados, que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda justiça. O texto fala do espírito do anticristo que já está presente todo o tempo, tentando nos separar da ideia, do programa de Deus, do projeto de Deus, da salvação de Deus a cada um de nós. O texto vai nos ensinando algumas coisas. O texto fala, lá no 1 João 4,2, que vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. E de alguma forma, o que eu quero que vocês saibam é que foi o Espírito de Deus que os conduziu a se batizarem. E é contra o Espírito de Deus que você reage quando você diz assim: eu não vou, não devo, não quero, não é para mim. Assim como João Batista tentou impedir Jesus de ser batizado, você vai encontrar muitos impedimentos, muitas tentativas. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, o tempo inteiro você vai ver
que essa é uma marca que Jesus deixou para você estar ou não estar dentro no corpo dele como cristão. E que tem a ver com arrependimento, com consciência, arrependimento de pecados. E aí você num gesto consciente, numa intenção do seu coração, você que toma a iniciativa, você vai se batizar, você vai professar publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor, e você morre para o pecado, para o mundo, você ressuscita, você começa uma vida dirigida pelo Espírito Santo, como foi o Senhor Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para exortar, para redarguir, para dirigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nos fala o texto lá em 2 Timóteo 3,16. Vai encontrar na Escritura Sagrada base, provocação, convite, exortação para que você se batize. Assim que Paulo chegava em um lugar, ele perguntava: foram batizados? Ah, fui batizado sim, mas você precisa ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo batizava e o Espírito de Deus enchia as pessoas, porque essa era a intenção de que se confessasse publicamente Jesus como Senhor e Salvador. É isso que a igreja faz. É isso que é ser ILPN. É isso que é ser luz para as nações. É isso que é ser a igreja do Senhor Jesus. Vocês então têm que entender que o que fizeram foi confessar publicamente Jesus como Senhor. E eu estou andando sozinho aqui, apertando um negócio que não está funcionando. Agora está funcionando. Vocês fizeram foi confessar publicamente Jesus como Senhor. E agora preste atenção. Eu sei que muita emoção nos empurra para tomar decisões. Uma decisão dessa, muita emoção nos empurra. Muita fé. O que é fé? É um assunto para um outro dia, mas tem a ver com o objetivo que você tem a ver com um Deus que fez uma promessa e com a certeza que você tem que vai acontecer. Hebreus 11 fala isso. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Só que não é fé na fé. O mundo é um mundo cheio de fé, só que é uma fé vazia, que não leva a lugar nenhum. Porque quem que sustenta a fé que se ensina na autoajuda, em tantos programas que tem por aí? É uma fé que não se sustenta. A fé é algo porque você acredita num Deus que fez a promessa e que vai cumprir a promessa. Senão não é fé. É qualquer coisa, é qualquer sentimento, qualquer emoção, mas não é fé. Mas tem fé conduzindo vocês. Tem um ambiente, está num ambiente de igreja tão legal, tão gostoso. Vamos para o acampamento. Vai ter batismo lá. Ah, eu entro na fila mesmo. Eu me emociono, o ambiente me empurra. Mas tem também um histórico religioso. Nós conhecemos a Bíblia, parte dela. Deveríamos conhecer muito mais. Deveríamos conhecer muito mais. Deveríamos acreditar que a Bíblia Sagrada, você leu aqui em 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus, toda ela, e proveitosa para ensinar a Clarinha, para se relacionar com o Rodrigo, para cuidar das coisas da igreja, tá na recepção, para qualquer coisa. E a gente trata como um negócio tão sagrado, e tão sagrado que você coloca no lugar, lacra e larga para lá. Tão sagrado que é. Mas não é assim que é para tratar a Bíblia Sagrada. Então, você que sabe disso, você que tem um histórico religioso, e tudo isso vai te empurrar para uma confissão pública de Jesus. Só que a mesma emoção vai dizer: não deve, porque afinal de contas aqui no Quebec não é bem assim. A fé vai dizer assim: mas não é bem tudo isso que eu acredito até hoje. Mas o seu contexto histórico vai dizer assim: mas acontece que, entre outras coisas, eu fui batizado quando eu era criança e acontece aquilo outro, e nós vamos tendo todos os motivos de todas as bases que nos empurram para lá, nos puxam para cá, mas aí entra o Espírito Santo e é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence a dizer que Jesus é Senhor. E se alguém diz que Jesus é o Senhor, não vai ser por nenhum outro espírito. E aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne não procede de Deus. É o Espírito de Deus que nos convenceu, que vos convenceu dessa decisão. E Jesus Cristo, então, ele foi batizado, ele batizou os seus discípulos, ele ensinou-os a saírem, batizando as pessoas que se convertiam, e todos eles já haviam sido batizados antes em outro contexto. Só que agora
trata-se da vida eterna, da vida com Deus, da consciência de pecado, da consciência do amor de Deus, da consciência da cruz. O que é a cruz para mim? O que é a cruz para você? Eu preciso de marcar de uma forma gritante o que ele fez de forma tão gritante na cruz por mim. É isso que é o batismo, entre outras coisas. Mas aí Jesus, ele estava conversando com os discípulos porque estava na hora de ir para o céu. Ele sabia que ele iria à cruz, e depois ele iria ao túmulo, e depois daqueles 40 dias, ele iria aos céus. E ele conversando com os discípulos, ele disse assim, eu vou embora. Agora você imagina, depois daqueles 3 anos e meio, fazendo todos os projetos juntos, tudo organizado, o cara fala que vai embora. Pedrão deu um piti, como falei no outro dia aqui, não é à toa. Mas ele explica, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E se ele não vier, as coisas complicam. O Consolador virá, e ele vos ensinará todas as coisas. E ele fala, exatamente, é pro bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Estamos lendo no livro do Bevere, e ele coloca uma coisa lógica. Imagina se Jesus ressuscitado, como andou 40 dias com os discípulos, não tivesse ido aos céus, não tivesse enviado o Consolador. Então, ele, que se manifestou daquela maneira, mesmo depois de ressuscitado, que podia estar aqui, ali, acolá, de maneira muito rápida, né? Um corpo glorificado, mas ainda assim era uma pessoa. Para vê-lo, você tem que pegar um avião até Tel Aviv, e dali você pegar um ônibus, um carro, fretar um negócio e lá, quem sabe as margens do lado da Galileia, né? E aí aqui tem encher de hotel, imagina, tinha 1 milhão de pessoas esperando para uma audiência, e se ele atendesse cada uma pessoa em 1 minuto, ele gastaria 3 anos e tanto para atender 1 milhão de pessoas, e fora os casos urgentes que chegariam, passariam na sua frente, que seria de 10 segundos só para ele. Então ele disse, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, e ele estará convosco todo o tempo. Não vem em carne como estou aqui, é o Espírito de Deus, o mesmo, a mesma essência, o outro Consolador. Então vocês não estão sós, vocês não estão sós, você não está só, o Espírito de Deus está presente, é Ele que te levou à confissão pública de que Jesus é o Senhor. E esse Espírito, ele se manifesta em Jesus com o Espírito de obediência. Filipenses fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o primeiro passo de obediência que ele fez, publicamente, foi o quê? O batismo. Então o batismo é um passo, é uma atitude de obediência. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, e foi depois daquele passo de obediência que ele ouviu aquele vozeirão dizendo, você é meu filho amado, em você eu tenho prazer, eu me agrado de você. E Deus mandou te dizer, eu me agrado de você, eu me agrado de você, eu me agrado de você, eu me agrado da minha igreja, eu me agrado de você. Porque essa igreja que reage em obediência, essa igreja é a filha amada do Senhor. E esse Espírito Santo que te leva ao batismo, que publica que você é querido, que você é querida, que publica que o mundo pode virar de cabeça para baixo, que Ele é seu Deus, que Ele é Senhor, que Ele cuida de você. O Espírito Santo, ele presente na sua vida, presente na sua história, ele te introduz no reino de Deus, na igreja de Deus. E eu queria que você compreendesse uma coisa importantíssima. O Espírito Santo te introduziu na sua igreja. Não estou falando da ILPN especificamente. A coisa é muito maior do que isso. A igreja gloriosa, triunfante. A igreja que lá em Atos 2 foi inaugurada pelo Espírito Santo, quando ele enche aqueles homens de si mesmo, dele mesmo, e ele sai anunciando Jesus. Aquela igreja que foi plantada ali e que foi segundo vontade, desejo, palavra do Senhor Jesus, ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder e semeis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, chegando até o Canadá, quando os brasileiros invadirem aquele lugar lá e aquele lugar ficar bonito. Então, essa igreja militante, triunfante, temente a Deus, que espera a manifestação do poder de Deus, a graça de Deus no mundo, servos que
se põe em todo lugar como sacerdote, como profeta, como povo escolhido de Deus. Esse povo que sabe que foi levantado pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas do Senhor, que ora pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Ora para aqueles que estão caminhando com eles e para aqueles que são na contramão do caminho, verdade e vida. E vou te contar um segredo. Você vai andar com pouca gente. O caminho estreito continua estreito. E o caminho largo continua largo. E é muito mais fácil andar no caminho largo. E depois que você passa pela porta estreita, o que você encontra? Caminho estreito. O evangelho não é um lugar que você assim, agora ganha na loteria e aí que se dane o mundo, vai ser do jeito que eu quero. Não, é o contrário. O evangelho é passar por Jesus, a porta estreita. Vai ter paz verdejante, vai ter água tranquila, vai ter a presença do Espírito Santo, vai ter poder de Deus, vai ter graça dele em qualquer circunstância. Deus tem promessa para cada dia do ano. Deus é Deus tremendo. Mas quando eu olho para a caminhada, eu estou na contramão do mundo. Eu estou andando num caminho estreito e na contramão tem um caminho largo. E vão me empurrando e dizendo assim, como João Batista, às vezes, né? Nossa, você fez isso, não devia ter feito. Não se batize. Afinal de contas, não é assim, não é bem assim. E aí, além desse, tem outros que grosseiramente vão dizendo assim, você é doido, não faz isso, não entra por aí. É assim. O convite é para trilhar no caminho estreito. Mas foi o Espírito Santo que introduziu nesse lugar. E diz a Bíblia que as portas do inferno não prevalecem contra você, contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra você, a igreja do Senhor. Você precisa de crer nessa verdade, entender o privilégio disso e ampliar isso. Porque às vezes é meio difícil de pegar, de apalpar essa igreja. Mas e a igreja institucional? E a ILPN? E esse negócio, pastor, que está dizendo que a igreja vai ser organizada no dia 9 de novembro, já que Deus me colocou, o Espírito de Deus me colocou nessa igreja espiritual, o que eu estou fazendo aqui? Meu querido, essa igreja se manifesta aqui, na igreja institucional. É aqui que você vai aprender sobre essa igreja espiritual, celestial, militante, triunfante que você faz parte. É aqui que você vai ser treinado, porque o reino de Deus que está entre nós, o reino de Deus que não é a ILPN, instituição, mas deve estar incluída no reino de Deus, porque você está, eu estou, nós somos o reino de Deus. Então separar isso é muito difícil. O que temos que fazer é todo o tempo lembrar que somos o reino de Deus, estamos no reino de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus não é visível, não é comida, não é bebida, não é o prédio. O reino de Deus não pode medir se o carro do sujeito é o melhor ou se ele está de metrô, não vai nunca, e vai ser o reino de Deus. Mesmo que alguém faça isso, não entra por esse caminho, porque não é o reino de Deus. Mas existe a instituição a qual nos submetemos, a qual fazemos parte, a qual também você entrou através do batismo. E essa igreja institucional, a ILPN, onde você está plantado hoje, servindo ao Senhor, é aqui que vai desenvolver um ministério para você. O Espírito de Deus vai te usar aqui, de alguma forma. E aí você precisa de se envolver nos cultos da igreja, nos pequenos grupos que tem perto de você. Tem que encontrar um tempo de orar uns com os outros, de orarmos juntos. Tem que encontrar tempo para ler a palavra. É tão preciosa que não deve ficar trancada a chave. Aquele negócio, na hora que tudo que derreter, vai passar. A palavra tem que estar no seu coração, no meu coração. Não use a palavra como uma coisa mágica. Use a palavra como verdade para o seu dia a dia. Busca na palavra entender como que funciona o reino de Deus. Como que pensa Deus. Do jeito que você pensa. Deus pensa tudo que eu penso? Exatamente. Se você estiver pensando na palavra, conhecendo a palavra, amando a palavra, o que Deus pensa? Deus pensa o que você pensa. Porque é através de você que ele vai se manifestar ao mundo. Agora, como é que eu vou pensar o pensamento de Deus? Está aí na sua mão. Está na sua mão. É a palavra de Deus que não deve ser, repito, insisto nisso. Leia a palavra, tenha tempo de oração, venha para a escola dominical, encontre a ocasião de partilhar sua fé.
visitar pessoas. Semana nós fizemos algumas visitas e é sempre precioso, porque o amor que se faz só de teoria, meu irmão, não é amor. É poesia, teologia, qualquer dia. Isso não é amor. E o amor é aquilo que leva você a caminhar um passo mais com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha, no meio da crise, no meio dos problemas. O amor é aquilo que te faz parar para pensar assim, qual que é a necessidade que o Rodrigo tem? Ele precisa de importância. Ela precisa de ser amada. Ela precisa de uma palavra. E eu começo a pensar qual que é a necessidade que ele tem. E eu começo a falar, Espírito de Deus, me usa para dar a ele o que ele precisa. Porque a maioria dos problemas de casal, que cada um sabe o que precisa. Não para pensar o que o outro precisa. O que o outro está buscando? Por que ele é tão enjoado? Por que ela é tão pirracenta? Por que ele está fazendo assim? Por que ele diz não a tudo que eu digo sim? Por que ele não gosta de tudo que eu gosto? Por quê? Para e pensa. O que ele está buscando? Você pode continuar reclamando de alguma coisa que ele não te dá. Você pode falar, Espírito de Deus, me usa para atender essa pessoa que o Senhor me deu. Essa pessoa que eu escolhi. E você vai ser bênção na vida dele. Seu casamento vai melhorar. Porque você é servo de Deus, você é alguém que fez essa manifestação por Deus, você é o próprio filho amado de Deus, e aí, meu amigo, seja, é só isso, seja o que você é, e as coisas vão realmente mudar. O amor que se faça de teoria, não é amor, é poesia, teologia, e qualquer dia que você quiser colocar isso, não vai ser amor. Eu termino te lembrando o óbvio, Deus te ama. Ele declarou publicamente, filho amado, em quem tenho prazer. Ele declarou esse amor, que ele fala aqui no texto, a você especificamente. A você. Porque você está em Jesus. E como você está em Jesus, Deus não se cansa de repetir, filho amado, que eu amo. Deus não se cansa de repetir. Você, estando em Jesus, assuma, aceite a declaração. Você é filho amado de quem ele se agrada. E aí, você sabe qual que é o versículo mais conhecido na Bíblia Sagrada. João 3,16. Vamos falar para eles? Porque... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso fazer um trocadilho aqui e dizer, ele amou o mundo de tal maneira que deu você, para que todo aquele que vê-lo em você não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é filho amado do Senhor. E é você que ele tem para enviar. Quando ele envia Jesus hoje, Jesus se chama Ive, Jesus se chama Cassiano, se chama Sebastião, se chama ILPN. Jesus é você. Jesus está presente aqui. Porque você, com a mesma essência, com o mesmo espírito que movia Jesus para lá e para cá, que o levava ao batismo, levou-o a ser tentado no deserto, encheu a palavra dele os lábios dele com a palavra de Deus. E sabe qual foi a palavra que Jesus disse a Satanás quando foi tentado? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual que é a última palavra que tinha saído da boca de Deus para Jesus? Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Então que o amor de Deus supra vocês. Que o amor de Deus dê poder para chutar demônio, literalmente falando. Porque não vai faltar, não. Não vai faltar provocação, tentação, de várias espécies. Grosseiras, sensíveis, sutis, religiosas. Amáveis como João Batista, dizendo, não faça isso, não entra nessa, para com isso, chega disso. Mas vocês são do Senhor. Tá bom, queridos? Bem-vindos oficialmente, então, à família de Deus, à ILPN, Agência do Reino de Deus. Bem-vindos às nossas vidas, aos nossos ministérios, porque nós somos pessoas como vocês, que queremos também ser dirigidos pelo Espírito que levou vocês ao batismo. Tá bom? Deus abençoe vocês. Vem aqui, vocês três, por favor. Nós vamos orar. Fica de pé todo mundo?